Boa tarde. Nós somos a Igreja Evangélica Batista de Guimarães e damos neste momento início ao nosso culto. Este é um período que nós aproveitamos normalmente ao domingo para cantar, para meditar acerca da Palavra de Deus, para orar e para estarmos uns com os outros. Por conta da situação atual, não nos é permitido estarmos presencialmente uns com os outros, mas aproveitamos para partilhar o nosso culto online, onde cada família pode assistir no seu lar. Pode ser a primeira vez que estás a assistir a algo deste género e por isso seja bem-vindo. Também, na segunda semana de maio, as igrejas evangélicas têm por hábito celebrar o Dia da Mãe e por isso teremos algumas participações especiais por essa razão. Por isso, acompanha-nos, participa e aproveita. Deus te abençoe. Meu Deus, meu Pai, eu entro na Tua presença agora, meu Deus, para pedir-te a Ti que o Senhor abençoe esse momento que vamos ter contigo, que o Senhor oriente esse momento que vamos ter contigo, que o Senhor possa abrir nossas mentes e abrir nosso coração, para que nós estejamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para a gente. Que o Senhor sente ao nosso lado e segure nossa mão, porque é nesse tempo que vamos te louvar, que vamos te adorar, que vamos te glorificar, porque Tu mereces isso e muito mais, meu Deus. Então, sente ao nosso lado e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos estar lendo o Salmo 100 para a meditação dos irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai ou bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Boa tarde, irmãos. Vamos nos preparar para o momento de louvor desta tarde. Convido-os a adorar ao Nosso Senhor com o hino. Entrai com ações de graças. Como
vamos continuar o nosso momento de louvor com o mesmo espírito de adoração. Em Romanos 11:36 diz: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos dar glória ao nosso Deus com o hino Louvai, glorificai. Glorificai a Deus de Cristo eterno Pai. Em Cristo o céu Ele inverteu, suas bênçãos sobre nós. Sem manchas puros em sua luz, nos destinou a ser seus filhos adotados, sim, por sangue de Jesus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Louvai, glorificai a Deus, que em Cristo graça dá. Lavadas nossas culpas são, na cruz nos redimiu. No Filho Pai nos revelou seu plano eternal. De Cristo tudo governar, seu plano se cumprirá. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Louvai, glorificai a Deus, os crentes no Senhor. O selo do Espírito, pela fé está em nós. Ele garante a nossa fé, pro todo sempre. Amém. Nos uniremos a louvar o nosso Trino Deus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Como disse anteriormente, hoje celebramos o Dia das Mães. E por isso, de seguida, teremos 3 participações especiais. Acompanhem-nos porque haverá surpresas. Bem-aventurada a mãe que confia no Senhor, que se compraz na observância da lei divina. Rectos serão os seus filhos. Ela se alegrará com a sua prosperidade. Há amor e generosidade no seu coração. Os seus exemplos permanecerão para sempre. Bem-aventurada a mãe cujo seio palpita o próprio Deus. Os seus dias serão um Natal perene. Cristo renasce em cada acto seu. Oh mãe, querida mãe, tu já não estás neste mundo. Tu partistes e levastes aquele amor tão profundo. Oh mãe, querida mãe, tu um dia me deixaste
entregue ao meu destino. Muita falta me fizeste, muita falta me fizeste. Mas Jesus para mim olhou, com pena de mim ficou e nunca me abandonou. Oh Mãe, querida Mãe, tu nunca fostes esquecida. Eu sempre me lembrei de ti em toda a vida. Adeus, Mãe. Adeus, Mãe. Adeus, minha querida Mãe. A minha mãe é uma pessoa dedicada, forte e perseverante e, por outro lado, é meiga e muito querida. Agradeço a Deus a tua vida. Um beijinho, mãe. Mãezinha, és muito linda, generosa, trabalhadora e persistente e eu gosto muito de ti. Mãe, nós amamos-te muito. És muito corajosa. És a nossa guerreira. És muito simpática. Adoramos-te. Eu gosto da minha mãe porque ela é a única que me faz sentir única. Feliz Dia das Mães. Mãe, agradeço todos os dias a Deus porque você me ensinou desde criança o caminho que o homem deve seguir, o caminho do Senhor. Por isso eu te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, obrigado por ter cuidado muito de mim e feliz Dia das Mães. Eu te amo. Eu gosto muito da minha mãe. Ela sempre foi muito amorosa e bondosa comigo. Te amo, mãe. A minha mãe é bondosa, generosa, engraçada, carinhosa, incrível e amável. A minha mãe é a melhor. A nossa mãe É a melhor mãe. de todas. Amamos-te muito, mãe. mãe. Eu amo a minha mãe porque ela cuida de mim com muito carinho e amor. Eu amo a minha mãe. Mamãe, eu te amo. Beijo. Obrigado, mãe, por seres tão minha amiga. Um beijinho deste teu filho preferido. Olá, mamãe. Neste dia dedicado às mães, quero-te agradecer a mãe que tu tens sido para mim. Um beijinho, tudo bom. Olá, mãe. Bem, era só para te dizer que gosto muito, muito de ti. És muito especial para mim. Um beijinho grande. Tchau, beijinhos. Falar da minha Bininha é dizer que é uma mãe espetacular, é uma mãe presente, amiga, protetora, é aquela mãe que está sempre pronta a ajudar-nos, é a melhor mãe do mundo, é a minha mãe, a mãe Bininha. Amo-te muito, minha querida mãe. Beijinho! Com 3 letrinhas apenas se escreve a palavra mãe. Palavra pequena, a melhor que o mundo tem. Amo-te, mãe. Olá, mãe. É muito difícil falar de ti porque não há adjetivos que cheguem para descrever. És tudo para mim, gosto muito de ti e sou para sempre o menino da mamã. Amo-te muito, Deus te abençoe. Segundos. 10 segundos para falar da mãe. Gira, vaidosa, irrequieta, despachada, divertida. Linda, amorosa, carinhosa, incomparável, preocupada. Brincalhona, malandrinha, doidinha, vovó fantástica, mimosa. A melhor, fofinha, sorridente, paciente, beijuqueira, disse a Mafalda. Beijuqueira, essa é boa. Abraçadeira. Já disse vaidosa? Feliz Dia da Mãe. Amo-te. Feliz Dia da Mãe. Amo-te. Deus deu muitas dádivas aos seus filhos. Uma delas é a oração. Com ela podemos desabafar com Deus, glorificá-lo e escutá-lo. Se você está grato por esta dádiva de Deus, cante conosco o hino na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus
estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Pai, Senhor, quero te pedir que nos ajudes, que nos guardes, que nos protejas. Obrigado por estarmos aqui mais um domingo, Senhor. Quero te pedir pelas cidades e as pessoas que vivem aqui nas cidades, Senhor, e no mundo, Senhor, e que as abençoes, Senhor, e também ajudes os nossos governantes, Senhor, a fazer aquilo que é o mais correto e aquilo que está da sua vontade, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde. Bom ter-te aqui e juntos termos o privilégio de nós podermos olhar para aquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia, e nós pensarmos sobre ela. Nosso texto hoje é em Atos capítulo 17, versículo 1 até ao versículo 9. Abra a tua Bíblia ou acessa no aparelho eletrônico que tu tens aí. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero pensar um pouco contigo. Não sei com você, mas nas minhas conversas com alguns amigos e com alguns familiares, dos temas de conversa tem sido: como será a nossa vida depois do Covid-19, depois do coronavírus? Naturalmente, algumas coisas irão mudar. E eu já experimentei isso. Eu posso vos dizer que já experimentei isso. Agora que estamos a sair paulatinamente do desconfinamento, né? Como é que será quando encontrares um amigo, um familiar? Será que você terá a liberdade de chegar e dar um abraço para ele? Ou ainda estarás um pouco receoso e dirás: não, deixa para lá. Essa é uma das coisas que vai mudar, ou que pode mudar, a curto ou a longo prazo, não sabemos ainda. Mas outras coisas vão mudar. Por exemplo, aqueles que gostam e que têm muito estilo e que gostam de moda,
até já compram máscaras ou mandam fazer máscara para que possa estar tudo alinhado com aquilo que é a roupa que ele vai vestir. Ou seja, tem que dar tudo certo, né? Tem que combinar a máscara com a roupa que irá vestir. Parece para alguns absurdo, mas é a realidade. Já se começa a ver isso. Muitas coisas na nossa vida irão mudar. Alguns reaprenderam os relacionamentos, até mesmo relacionamentos familiares. Pelo lado positivo, agora mudaram a forma como lidam com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos dentro de casa. Falando com alguém, ele me estava a dizer: nós estamos a reaprender a estar à mesa enquanto família. Portanto, depois do Covid-19, nossa vida poderá não ser a mesma. Irá ser transformada. Isso tudo para dizer que o Covid-19 impactou o mundo, trazendo transformação. Mas eu quero te falar hoje de algo que impacta muito mais ainda do que o Covid-19. O Evangelho de Cristo, ele impacta não só a pessoa no seu interior, levando-lhe a um relacionamento com Deus, mas também a um relacionamento com as pessoas. Ou seja, o meu relacionamento com Deus se expressa no relacionamento que eu tenho com as pessoas. Esse é o poder do Evangelho, que também transforma não só a vida humana, mas também o mundo. Veremos o que é que o texto nos diz. Capítulo 17 de Atos, do versículo 1 até ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. E passando por Anfípolis e a Polónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos de entre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Interessante, aqui Paulo continua na sua segunda viagem missionária, né? Ele sai de Filipos e viaja durante 150 quilômetros e chega então a Tessalônica. Quando chega, ele passa por 2 cidades, onde provavelmente ele só parou para dormir, para descansar e para que no dia seguinte continuasse a sua viagem, e chega então a Tessalônica. E o texto vai dizer que quando ele chega em Tessalônica, uma coisa que não havia em Filipos: havia uma sinagoga dos judeus. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ali estudarem a Bíblia, para ali eles terem o encontro semanal. E o texto vai dizer que Paulo, então, segundo o seu costume, ele vai até a sinagoga e por 3 sábados ele gasta tempo aí, e o texto vai dizer, arrazoou com eles. O texto vai dizer que Paulo gastou tempo ensinando, debatendo, discutindo, dando oportunidade até de perguntas e respostas sobre o assunto que estava em debate aí. E o assunto, a base
desse ensino, desse debate de Paulo, não era outra coisa senão a Escritura, a palavra de Deus. Lembrar que o que eles tinham não era a Bíblia no seu todo. Eles tinham apenas a lei e os profetas, e por isso, então, quando nós vemos no Novo Testamento referir-se a que os judeus discutiam sobre a Escritura, estava a falar desses textos apenas. Não estava a falar dos textos que nós temos hoje no Novo Testamento, porque eles foram registrados depois. Então, a discussão, o ensino, o debate era feito em torno daquilo que era essas escrituras, a lei e os profetas. Ele vai lá, então, e o texto vai dizer como é que Paulo fazia isso. Ele não somente discutia, ele expunha. É a primeira coisa que o texto nos diz. E aqui expor é não somente ler o texto, mas explicar o texto. A ideia aqui é de abrir a alma de alguém, trazendo à luz todo o significado do texto. Considerar ou examinar um tópico ou um discurso com outras pessoas de forma a clarificar, a trazer todo o entendimento sobre aquilo que o texto quer dizer. Então Paulo faz isso com as pessoas aí, com os judeus aí na sinagoga. Mas o texto também vai dizer que, antes de nós olharmos para outro termo, é interessante notar que quando Paulo faz isso, ele está a identificar-se com Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, e se você quiser, pode virar a tua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 27 até o versículo 32, você vai encontrar a narrativa em que 2 discípulos estão a sair de Jerusalém, estão a caminho, então, e Jesus vem ter com eles, aparece no meio deles do caminho e entra na conversa perguntando o que eles estão a falar. Eles ficam admirados e falam: como é que você é o único que está em Jerusalém e não sabe do que aconteceu com Jesus? O texto vai dizer que Jesus, a dada altura, começa a lhes explicar as Escrituras. E é interessante que os discípulos, depois, quando Jesus sai da conversa, quando Jesus os deixa, depois deles o convidarem a entrar com ele na cidade, quando Jesus está na mesa com ele, vai partir o pão, e eles então ouvem Jesus e sabem: é o mestre. Jesus desaparece e eles começam a dizer: não era verdade que quando ele falava conosco o coração nos aquecia? Paulo aqui se identifica com Jesus. Ele não somente lê ou fala das Escrituras, mas ele traz todo o entendimento sobre aquilo que as Escrituras querem dizer. A palavra a seguir, no versículo 2, depois de expor, ele está a dizer como é que Paulo fazia isso. Primeira coisa, ele explicava, ele expunha o texto. E a segunda coisa que ele fazia é que ele demonstrava. O que é que isso quer dizer? O que Paulo estava a fazer era pegar naquilo que é o texto e os textos proféticos que apontavam para Jesus, os textos messiânicos, e ele estava a fazer essa ligação. Vou dar aqui um exemplo de como é possível fazer isso, ou como possivelmente Paulo tenha feito, tá bom? Não estou a dizer que foram esses os textos que Paulo usou, mas eu estou a dar um exemplo de como Paulo, como era possível fazer isso. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, nós vamos ver que o texto vai falar sobre o nascimento virginal do Messias. E aí, então, vamos supor, Paulo pega nesse texto, e podemos voltar lá, para nós estarmos mais alinhados. Isaías, capítulo 7, versículo 32. Perdão, versículo 14. O texto vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Portanto, Paulo pega nesse texto, provavelmente, lê o texto com os judeus,
e diz assim, olha, agora eu vou vos demonstrar como esse texto apontava para Jesus. Jesus nasceu de Maria, que era virgem e que não teve contato com o homem. Mas ela foi, pelo Espírito Santo, então, concebido Jesus no ventre de Maria. Por isso, o texto aí está a apontar para esse Jesus que eu vos estou a anunciar. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, Isaías 53, que fala sobre o sofrimento de Jesus, do servo, que foi moído pelas nossas transgressões. Ele aponta para Jesus e diz assim, olha, esse mesmo Jesus que eu vos estou... É este que Isaías, no capítulo 53, está a falar, porque ele foi preso injustamente, foi crucificado injustamente, ele morreu sacrificado pelo perdão dos pecados de todos aqueles que colocam a sua confiança, a sua fé na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Portanto, a morte sacrificial de Jesus é o cumprimento daquilo que Isaías 53 estava a dizer. Outra forma, o Salmo 16, versículo 10, vai nos falar também sobre isso. O texto vai nos dizer, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ao falar sobre a ressurreição de Jesus, ele também está a dizer, olha o que o Salmo diz. Esse Salmo é messiânico, já estava a apontar para Jesus. E Jesus cumpriu todas essas profecias. Portanto, o texto ao dizer que ele demonstrava também, ele estava a dizer que o que Paulo estava a fazer era pegar nos textos do Velho Testamento e ligar a Jesus e aquilo que Jesus tinha vivido. E ele vai dizer, olha, era necessário que Cristo padecesse. E aqui, como já falei, padeceu ao fazer ligação com Isaías 53 do servo sofredor. Ele passou por sofrimento por causa do meu e do teu pecado. Era importante que era necessário que Jesus ressurgisse dos mortos. E ele também vai fazer essa ligação com o Salmo 16, versículo 10. E vai dizer assim, olha, Jesus ressuscitou. Por quê? Porque nós vimos e ele me apareceu a mim depois de ressurreto. Ele teve com outros irmãos. Ele ressurgiu. E ressuscitou para nos dar uma viva esperança. Uma esperança que vai para além daquilo que são as coisas desse mundo. E ele então afirmava, este Cristo que o Velho Testamento apontava, que o Velho Testamento prometia, esse Cristo já veio e é esse Jesus que eu vos apresento. O texto segue dizendo que alguns foram persuadidos. Alguns dos judeus que estavam aí na sinagoga, que privavam na sinagoga, foram persuadidos. E foram persuadidos é que eles aceitaram e passaram a caminhar com Paulo. A palavra unidos aí, o texto vai dizer que foram persuadidos e unidos. A palavra unidos aí tem um significado muito mais profundo do que apenas unidos. Ela quer dizer, em especial, que esses judeus foram designados por Deus para serem discípulos de Paulo. Ou seja, o que o texto está a nos dizer é que Deus é que salva o homem. O homem responde pela fé, fazendo aquilo que é a vontade de Deus através das suas palavras e da sua ação. Só Deus pode operar a salvação. Não é mérito de homem nenhum, não é por aquilo que tu ou por qualquer pessoa faz, mas é obra de Deus em favor de nós. Portanto, o que o texto está a nos ensinar aqui, e a doutrina está aí bem clara, é dizer, Deus é aquele que opera salvação em nós. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Deus salva, o homem responde pela fé, mas responde fazendo aquilo que é a vontade de Deus.
por meio das suas palavras, ao declarar Cristo como o Rei e Senhor da sua vida, mas também através da sua ação no relacionamento com as pessoas que o rodeiam. Portanto, unidos aí, não só está a falar que eles vieram, mas que foi o próprio Deus que trouxe essa graça, essa oportunidade para eles, para que eles pudessem se juntar a Paulo e Silas. Mas o texto vai dizer que não foram só os judeus. Ele vai falar aí que muitos gregos piedosos, e aqui gregos piedosos eram pessoas que eram simpatizantes e que estavam até mesmo dentro da sinagoga, que aceitavam os ensinamentos judeus, mas que não tinham sido circuncidados. Então, portanto, para os judeus eles eram considerados apenas como piedosos, né? Mas não como convertidos ao judaísmo. E vai falar também aí de muitas distintas mulheres. Aqui eu quero parar um pouquinho hoje, no dia em que nós celebramos o Dia das Mães na nossa igreja e na comunidade evangélica, dizer para as mulheres da nossa igreja, as mães da nossa igreja, e não só as mães de Guimarães, vocês são importantes no plano de Deus também. É interessante que ela vai dizer assim, que muitas distintas mulheres. Distintas mulheres porque para alguns estudiosos vão dizer porque já era costume, já era normal dentro da cultura grega as mulheres terem também posto de destaque dentro da sociedade. Alguns vão dizer que era esse o caso, outros estudiosos vão dizer não, elas eram esposas de pessoas influentes distintas na sociedade. O ponto aqui do texto, ele está a nos dizer somente que pessoas influentes, como eram ou deixaram de ser, não interessa. O texto está a nos dizer que havia mulheres influentes na sociedade, ali em Tessalônica, que também se converteram ao cristianismo. O texto segue e vai então trazer aquilo que é a reação dos judeus. Os judeus ficaram com inveja. Uma das razões dessa inveja, e o texto, é que muitos dos gregos que saíram da sinagoga passaram então a andar com Paulo e a seguir o cristianismo. E dentre esses, muitas mulheres distintas, o que fazia com que eles perdessem algum prestígio, alguma consideração. E aqui nós podemos também fazer a ligação com o texto da semana passada, onde nós vimos os pretores preocupados em terem aceitação, em serem valorizados pelas pessoas da cidade, em detrimento daquilo que era a posição de Paulo, que buscava ser valorizado por Deus, né? Aqui vemos os judeus também tendo apenas interesse naquilo que lhes poderia trazer algum proveito. E por isso eles ficam chateados, ficam com inveja quando esses gregos que faziam parte da comunidade deles e essas mulheres influentes saem da igreja. Essa é a razão de tudo o que eles vão fazer depois. Eles então saem, pegam em pessoas da sociedade que eram conhecidos como arruaceiros, vamos assim dizer, pessoas que andavam pelo mercado sem fazer nada, boêmios, que não queriam fazer nada e queriam viver apenas de malandragem, como diz o texto aqui na minha tradução. Juntaram essas pessoas e provocaram um alvoroço na cidade, provocaram uma rebelião, vamos assim dizer. Agora, deixa eu só parar aqui e dizer, é interessante que depois eles vão acusar Paulo e Silas de que eles é que estavam a trazer alvoroço, eles é que estavam a trazer transtorno. Mas eles são os primeiros que provocam isso. Vão até a casa de Jason, o texto nos diz, e não os encontram, e trazem um judeu, Jason, um judeu, que vivia naquela cidade, que tinha hospedado Paulo e Silas e os seus companheiros, também é levado então, e outros irmãos que aí estão, e aí vem então aquilo que é o teor da acusação. Versículo
6 vai dizer assim, ó, estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. E eu quero agora gastar um pouquinho de tempo nessa palavra transtornando. O que eles queriam dizer com essa acusação? Lembra que eu falei um pouco antes de que eles criaram um alvoroço e agora vão acusar Paulo e Silas como aqueles que têm transtornado, aqueles que têm feito revolução, não só ali, mas no mundo todo. Eles vão dizer assim, no mundo todo, e a palavra mundo aí quer dizer o Império Romano na sua totalidade. Está a dizer, olha, esses aqui têm trazido transformação, têm trazido muita confusão, vamos assim dizer, dentro do Império Romano. A palavra aí quer dizer explicitamente de que eles estavam a trazer um ensino que era moralmente mau. Agora, nós precisamos parar para pensar. Quando ele está a dizer transtornado, um ensino moralmente mau, era moralmente mau com base no quê? Para esses judeus que trouxeram Paulo e Silas, ou que queriam trazer Paulo e Silas, mas que não conseguiram porque ele não estava, trouxeram Jason, a acusação não era porque eles estavam a trazer um ensino contrário àquilo que eram as leis do Império. Naturalmente, esse é o argumento deles. Mas a sua motivação é porque eles estavam a trazer um ensino que fazia com que as pessoas saíssem das sinagogas, deixassem o judaísmo e se juntassem ao cristianismo. Porém, o argumento que eles apresentam para as autoridades aí é dizer assim, olha, moralmente mal, porque eles estão a trazer um ensino que diz que Jesus Cristo é rei. E isso sim, para as autoridades, mexia. Por quê? Porque dentro do Império Romano só se poderia proclamar César como Senhor e Rei. E se alguém falasse de um outro rei ou trouxesse um outro rei, constituía-se em uma afronta contra o império, contra o imperador. E por isso, a sentença para essa pessoa era mesmo a morte. Aliás, é por isso que a história vai nos dizer que muitos dos cristãos foram martirizados. Por quê? Porque aí o pedido era, nega a Cristo como teu Senhor e diz que César é o Senhor. E os cristãos permaneceram fiéis. Então aqui, o teor da acusação é que eles estão a trazer um ensino diferente, que vai contra aquilo que é as leis do Império Romano. Dizer que é Cristo, é Rei e Senhor. As autoridades naturalmente ficam assustadas, apesar de Tessalônica ser uma cidade livre, eles precisavam continuar a seguir alguns preceitos do Império Romano. Mas eles ficam assustados. Mas também uma coisa é verdade, eles não reconhecem que eles são uma ameaça. E é por isso que o texto vai terminar dizendo que eles cobram uma fiança para Jason e os demais e depois os libertam. Essa fiança normalmente, naquele tempo, era pago, e aqui no caso, pago e com o compromisso de Jason de que Paulo e Silas não estivessem mais na cidade, trazendo então esse transtorno, esse alvoroço que estava a acontecer naquela cidade. É por isso que Paulo e Silas então saem e continuam a sua viagem missionária. É isso que o texto nos diz e precisamos agora parar para pensar. Com tudo isso, o que é que o texto nos quer ensinar? Que ensinamentos é que nós podemos tirar desse texto aqui? Nós explicamos o texto,
falamos sobre o texto, mas que ensinamentos é que podemos tirar? Primeiro ensinamento é que o Evangelho é poderoso para transformar não somente vidas, mas também sociedade. Nós vemos aqui que os judeus estão preocupados não somente por aquilo que são as prerrogativas legais, mas eles estão preocupados porque eles estão a perder povo que está a sair da sua comunidade e estão então a voltar-se para o cristianismo. E esse cristianismo é apresentado por esses mesmos como algo que estava a transformar o mundo. Estava a transtornar, estava a trazer um novo paradigma para o mundo. Para terem uma ideia, um dos líderes do tempo romano escreveu a dada altura dizendo assim: olha, esses cristãos são realmente diferentes de nós. Porque em termos de peste, como é uma que nós estamos a viver agora, o que os cristãos faziam era, enquanto as pessoas, os médicos até saíam das cidades e iam para a aldeia, para as suas casas, se refugiavam lá, os cristãos ficavam na cidade, cuidavam dos seus e até daqueles que não eram da comunidade. Essa é uma expressão do Evangelho naquele tempo. E essa autoridade então vai dizer assim: eles são diferentes de nós. Enquanto nós só cuidamos dos nossos, eles cuidam dos deles e até dos nossos também, que não fazemos parte da comunidade deles. Por quê? Porque o Evangelho tem poder para transformar a atuação das pessoas na sociedade. Portanto, o Evangelho é poderoso, até nos dias de hoje, para trazer a transformação. Nós precisamos confiar nessa verdade e viver essa verdade nas nossas vidas, aqui em Guimarães, onde nós estamos. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a ação de Deus é a ação de Deus e não do homem que opera salvação. Como nós vimos, Deus opera a salvação, o homem responde pela fé, fazendo a vontade de Deus através das suas palavras e da sua ação. Deus é quem opera. Mas a boa notícia aí é que, apesar de que é Deus quem opera, Deus concede ao homem, concede a mim e a você o privilégio de nós sermos cooperadores para que essa salvação aconteça na vida de outras pessoas. Sabendo nós do poder do Evangelho e sabendo que Deus nos chama para ser cooperadores nessa missão, deveríamos saltar de alegria e nos dispor todos os dias a estar anunciando o Evangelho para que almas possam responder, não segundo o nosso desejo, não segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo aquilo que é o propósito de Deus para cada pessoa, aqui na cidade de Guimarães, na tua família, entre os teus amigos ou em qualquer lugar onde tu estejas. E em terceiro lugar, esse Evangelho que é poderoso, esse Evangelho que transforma as vidas das pessoas, é o Evangelho que traz transformação. Traz transformação não só para a vida de um indivíduo, mas também de uma sociedade. O Evangelho de Deus impacta muito mais do que coronavírus. Nós hoje vivemos um tempo onde podemos ver que o coronavírus é falado por tudo quanto é lado. Hoje, eu e a minha esposa, à mesa, nós estávamos a falar, é interessante que os noticiários já começam a mudar. Até um certo tempo atrás, era quase 1h30 onde o noticiário só falava sobre coronavírus. Impactou. Mas o coronavírus passará. Mas o poder transformador do Evangelho e o impacto que o Evangelho traz não passará, porque ele durará para toda a eternidade. Por isso, meu amigo, meu irmão,
Não perca tempo. A todo tempo nós precisamos compartilhar esse evangelho para trazer transformação na vida das pessoas à nossa volta, mas também para trazer transformação na vida da cidade onde nós estamos. De forma prática, como é que nós podemos fazer isso? E eu quero apenas trazer aqui uma forma. É possível sinalizar a cidade onde nós estamos, sim senhora, com o evangelho de forma a que ela seja transformada. Eu vou dar alguns exemplos de que forma prática nós, como igreja, podemos sim impactar a cidade de Guimarães por meio do evangelho. Se você está ligado a alguma área dessas, se você conhece alguém que pode colaborar, é uma oportunidade. Pense sobre o assunto, converse conosco e nós teremos todo o gosto em te apoiar. Nós, como igreja. Uma das formas que nós podemos impactar, por exemplo, é criar um gabinete de apoio nas várias áreas dentro da sociedade. Por exemplo, um gabinete de apoio médico, onde, embora não seja todos os dias, mas nós podemos ter alguém que se disponibiliza para estar e prestar apoio médico a pessoas com necessidades, a pessoas com alguma dificuldade econômica. Nós hoje no nosso país estamos a viver uma realidade completamente diferente, onde muitos imigrantes chegam e não têm logo de seguida a possibilidade de ter, por exemplo, cuidados médicos. Eu não sei se você sabe, mas alguém que vem de fora, se não tiver o número de segurança social aqui em Portugal, para fazer uma consulta, muitos deles vão até 100 e tal euros para pagar uma consulta. Se nós pudéssemos oferecer isso e dizer assim, olha, nós o fazemos porque Cristo restaurou, transformou as nossas vidas e pelo amor que nós temos, que nós recebemos e que nós temos no nosso relacionamento, nós queremos também demonstrar esse amor para a sociedade. Como igreja seria um impacto grande. De outra forma que nós podemos fazer, por exemplo, é criar um gabinete de psicologia, por exemplo. Onde temos um psicólogo que fica lá e que vai ajudar as pessoas nessa área. Também é uma área de muita necessidade. E agora, com o Covid-19, muito mais ainda. Porque muitas pessoas, pelo fato de estarem presos dentro de casa, alguns precisam de algum tipo de cuidado. Também podemos fazer não apenas com esses gabinetes, e eu só nomeei esses dois, mas podemos, por exemplo, agora no verão, escolher um lugar onde nós podemos colocar vários postos num dia, 2 dias ou 3 dias e oferecer isso à nossa comunidade. Por quê? Porque o Evangelho tem a oportunidade de transformar. Dizer que nesses locais, tanto em gabinetes ou em várias tendas onde nós podemos oferecer isso, será oportunidade também de nós partilharmos o Evangelho, que é a razão que nos faz oferecer para essas pessoas tudo isso que nós poderemos fazer. Portanto, creiamos que o mesmo Evangelho que transformou no tempo de Paulo é o mesmo que pode transformar nos dias de hoje. Então somente precisamos ser ousados e mostrar esse amor que Deus um dia nos fez responder através das nossas palavras e da nossa ação. Uma segunda forma de nós mostrarmos esse impacto que o Evangelho pode ter na vida e na sociedade, nós vamos ver a seguir, através da vida do irmão nosso, através da vida do Júnior e aquilo que Deus fez na sua vida. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Olha, meu nome é Júnior, eu estou aqui para falar um pouco da minha história, falar um pouco do que Deus fez na minha vida, e eu vou tentar ser bem breve mesmo, é lógico, vou resumir muita coisa aqui. Então vamos lá, olha, meu nome é Júnior, eu tenho
31 anos, já pode considerar, porque eu faço anos esse mês, então é 31. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha de 4 anos, linda, tenho uma enteada também que mora com a gente aqui. E minha vida hoje corre super bem, tá uma maravilha, e eu sou um homem muito feliz, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tive 17 anos de idade, eu me envolvi com o mundo das drogas. E resumidamente, aquilo me afundou mesmo, me colocou no fundo do buraco. Com 21 anos, 22 anos, eu já não tinha nenhum aspecto, o meu rosto mudou, minha filosofia mudou. Eu não tinha mais amigos, minha família já tinha virado as costas pra mim. Não porque eu não queria me tratar, mas porque parecia que eu não queria ser tratado. Não queria cuidados pra melhorar. A minha vida foi realmente um filme de terror. Eu tinha uma namorada que eu gostava muito dessa namorada, e infelizmente ela não conseguia aguentar a pressão e foi embora. Eu tinha amigos que não conseguiram me ajudar e me deixaram de lado. Eu tive tudo e fiquei sozinho no mundo, só eu e as drogas. Mas uma vez eu estava do lado de um terreno baldio, eu não sei como é que se chama aqui em Portugal, é um terreno onde se constrói uma casa. E eu comecei a chorar ali naquele dia, chorar muito mesmo, e pedindo para Deus me ajudar. E eu pedi para Deus, por favor, me tira dessa vida. Eu não aguento mais isso pra mim. Eu quero ter uma vida diferente, meus amigos estão crescendo, meus amigos estão comprando as coisas, estão casando, e eu tô aqui. E eu preciso de ajuda, eu preciso de sua ajuda. Eu senti naquela noite alguma coisa diferente comigo. E no dia seguinte eu fui procurar meu pai. Meu pai ele era um obreiro da igreja dele. Hoje ele é pastor, mas na altura ele era um obreiro. E ele me orientou, eu expliquei pro meu pai o que se passava. Meu pai foi muito sábio em falar comigo. Ele não agiu só como um pai, mas como um pastor mesmo, como uma pessoa, um líder espiritual. E me orientou e a gente começou a conversar e eu passei para a igreja do meu pai. Aos poucos eu fui largando aquilo que eu tinha, aquele vício que eu tinha. E minha vida foi se transformando aos poucos. Pouco tempo eu conheci um amigo num trabalho. Parece que foi Deus que colocou esse rapaz na minha vida. Sou amigo dele, é meu melhor amigo até hoje. E esse rapaz fez um convite para ir na igreja dele, porque lá tinha muitos jovens e eu sempre gostei de muita agitação, de muita comunicação. Eu sempre fui de estar... E ele me chamou para ir lá e eu fui. Cheguei lá, eu me dei super bem, o pessoal foi super receptivo e eu gostei muito. Então eu passei a frequentar aquela igreja e aí Deus começou a fazer um trabalho na minha vida espetacular. Não muito tempo depois, a minha vida transformou muito. As pessoas que no Brasil, antigamente, as pessoas do bairro onde eu morava, elas que me julgavam ou que não queriam andar comigo, já queriam eu perto, já viam, parecia que via alguma coisa diferente de mim. E realmente viam. Era o brilho de Deus que estava na minha vida. Então elas passaram a me aceitar mais e foi espetacular. Aquela namorada que eu tinha, que eu gostava muito, hoje ela é minha esposa, nós temos uma filha e minha vida é... Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Ele realmente me tirou do fundo do poço, do buraco e me colocou num lugar espetacular. Ele fez tudo. Graças a Ele eu tenho a vida que eu tenho hoje. Eu sou muito feliz por isso. Eu estou resumindo aqui um filme de terror que passou na minha vida para você em um vídeo de, sei lá, alguns minutinhos, mas quero que você entenda que Deus ele é um Deus que faz milagres, que faz maravilhas, que transforma a vida das pessoas. Né? Eu também devo muito isso porque a minha família também, né? A parte da minha mãe, o meu pai me ajudaram muito, minha mãe sempre me apoiou. Eu queria também aproveitar essa data especial para falar minha mãe que eu amo muito ela, que Deus abençoe muito a vida dela e mandar um beijo para todas as mães que estão assistindo isso aqui e que vocês sejam abençoadas por Cristo e alcançadas por Cristo e que Deus venha trabalhar no coração de todas vocês, inclusive no meu,
Em nome de Jesus e um feliz Dia das Mães. Até mais, tchau. Estamos a chegar ao fim de mais um culto. Nós não podemos terminar sem louvar o nosso Deus mais uma vez pela sua graça. Deus é tão grandioso que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, mesmo nós não merecemos. Vamos juntos cantar Salvos pela Graça. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão. Pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és.